Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos seguir agora, para o nosso penúltimo devocional da semana. Eu espero contar com a presença de todos vocês, com a colaboração. Desde já, se você quiser continuar com esses conteúdos aqui no canal, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E vamos, juntos continuar aprendendo sobre as leis de Deus. Hoje, nossa menção fica aqui no Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: Aos teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Aqui a gente vai falar um pouco, sobre a interrupção da vida no ventre materno, porque, querendo ou não, isso também é um cuidado com o corpo, não o ato, mas o cuidar dessa nova vida, Esse tipo de morte a gente conhece desde os tempos antigos. Já até chega a mencionar que em seus dias havia um tipo dessa técnica onde crianças estavam no ventre, mas nunca viam a luz. Hoje a gente vê muito da valorização da vida de animais, da vida de bactérias até, que foram achadas em Deus sabe qual lugar, mas a gente vê um detrimento da vida do ser humano. Hoje as pessoas parecem não dar o devido valor à vida de um inocente. E eu não estou falando de criminosos, eu estou falando de pessoas comuns que se dizem pessoas de bem, mas que se acham no direito de assassinar alguém que nem sequer tem voz, tem fala. É triste a gente ver que algumas pessoas se valem de argumentos como o tempo que provavelmente a vida é gerada, se é ou não, se pode ou não ser considerado uma vida, mas reiterando o que eu disse anteriormente, por que uma bactéria pode ser considerada uma vida e um óvulo fecundado não? Eu tenho certeza que a maioria de vocês entende o que eu estou falando aqui, porque é um assunto que tem sido realmente muito debatido nos últimos tempos, e a gente sabe que a maioria das mulheres que executam essa técnica em específico, elas fazem ou para ocultar ou para tentar apagar de alguma forma uma relação sexual que não deveria ter acontecido, independente da maneira como foi. Mas a gente sabe que biblicamente o ser humano ele é considerado uma vida quando ele ainda é totalmente informe, ou seja, antes mesmo de ele ser um feto. Quando a semente é plantada, já é considerado uma vida, biblicamente falando. E realmente existe uma grande atividade que busca tirar Deus do foco, busca tirar a Bíblia do foco, para tentar abrir caminho para romper esse limite e fazer da mãe da criança e do pai, talvez, não sei, o grande juiz, júri e executor de uma vida inocente. Porque a única culpa que essa criança tem é que ela vai herdar a herança de pecado de Adão. É a única culpa que essa criança vai ter. Porque de resto, ela não tem culpa de nada. Mas até o preço do pecado que essa criança carrega já foi pago lá na cruz do Calvário por Jesus. Então eu pergunto, que direito um outro ser humano tem de interromper o processo da formação da vida dessa criança? Ter motivos não justifica os nossos atos. Isso eu falo porque eu também sou escritor, eu já tenho alguns conhecimentos de narrativa e nesse meio a gente entende que existem pessoas que executam coisas, mas
os processos delas, como o de um antagonista, por exemplo, a gente tem um motivo catalisador que faz ele executar tais atos. Isso é um paralelo muito grande com a vida humana, porque a gente sabe que todas as ações que um ser humano faz, elas são catalisadas por um motivo. Entretanto, existe um grande abismo entre ter um motivo e justificar esse motivo. Não existe justificativa para o sacrifício de uma vida humana inocente. O próprio Deus fala que se houvesse um justo em uma cidade de ímpios, ele pouparia a cidade inteira por conta dessa única pessoa. A valorização da vida de um justo deveria ser sobressalente ao ambiente onde ele está. Mas não é isso que a gente vê nos nossos dias. Infelizmente, uma criança tem menos valor do que um bicho. E isso é hediondo, isso é terrível, isso é a pior coisa, é um dos piores níveis que um ser humano pode chegar. E infelizmente esse ato tem consequências, tá? Não importa o quanto a sociedade, a ciência, os partidos digam que você tem o direito, você não tem o direito. Não existe direito para isso. E não importa se você acredita ou não, se você acha que tem justificativa ou não, é a interrupção da vida de um inocente. E Deus se comove pela vida de um inocente. E as consequências sempre vêm da melhor ou da pior forma possível. Que a gente venha manter nossos olhos mais abertos com relação a isso, porque Satanás tem distorcido a sexualidade e o valor da vida humana de uma tal maneira que pode ser que as consequências dos nossos atos sejam ainda maiores do que eles em si. A gente vê várias pessoas sendo castigadas no nosso mundo. A gente vê várias pessoas se perdendo e se tornando mais imundas do que já foram outrora. E isso é triste e deprimente. Vamos então nos enveredar por outros caminhos. Vamos seguir a palavra de Deus, vamos nos conectar com Deus e vamos seguir pelo caminho que Ele pavimentou para nós. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero ser jogado no inferno, não quero pagar preço por coisas que a gente julga tão importantes, mas que aos olhos de Deus não tem importância nenhuma. São esses pequenos detalhes que podem nos salvar ou podem nos destruir completamente. Eu agradeço a todos pela atenção. Se você chegou até aqui, muito obrigado e Deus te abençoe. Amanhã a gente vai para o nosso último tópico, que é um tópico mais leve, mais esperançoso e também não deixa de ser muito interessante. Até a próxima.